Sejam bem-vindos ao 10º episódio do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco alguém que personifica na perfeição o conceito do podcast, Hélio Pinto, ex-jogador de futebol que passou por 7 países no estrangeiro. Hélio, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um gosto para mim tê-lo aqui connosco no podcast. O prazer é todo meu. E foram 7, por acaso não tinha noção que tinham sido 7. Eu pensava que tinha sido menos, afinal ainda andei a viajar um bocadinho. Exatamente, é verdade. E para contextualizar quem nos vê e quem nos ouve, o Hélio passou por Espanha, onde representou o Sevilha B, pelo Chipre, onde esteve no Apollon e no Apoel. Eu estou a olhar aqui para as minhas cábulas para Para as não me cábulas. perder. Exatamente. Pela Polónia, na Polónia representou o Legia de Varsóvia. No Qatar representou o Al Mesaimir, acho que estou a dizer bem. Tá. Na Noruega passou pelo Kongsvinger. Kongsvinger. Exatamente. Na Grécia representou o Trikala, teve mais uma passagem pela Noruega e o último país no estrangeiro em que esteve foi na Índia, ao serviço do Northeast United, onde se cruzou com o José Gonçalves, que já foi convidado aqui do podcast. Sério? Boa, É verdade. Grande. É verdade. Foi uma excelente entrevista. Hélio, para começarmos esta nossa conversa sobre esta sua carreira no estrangeiro, eu até gostava de recuar um bocadinho e perguntar-lhe, para quem não está a par, o Hélio concluiu a formação no Benfica, chegou a estrear-se pela equipa principal do Benfica e está há cerca de 20 anos. Gostava de tentar perceber, Hélio, quão difícil é para um jovem que lá está, que faz a formação num dos ditos grandes, que é visto como uma das promessas do clube, quão difícil é ter que sair desta realidade que conheceu durante tantos anos. Ou seja, perceber que, ok, o Benfica foi a minha realidade durante muito tempo, mas há um momento em que deixa de ser. Foi fácil lidar com isto? Não foi fácil, mas eu acredito que tudo acontece por uma razão. Eu também saí de casa muito cedo aqui do Algarve com 14 anos para ir para Lisboa, portanto fui-me adaptando a pouco e pouco à realidade da mudança. E no Benfica, simplesmente, na altura, eu lembro que cheguei cedo, nós na altura o Benfica queria-me renovar novamente 3 anos de contrato, mas queria que eu ficasse na equipa B, e eu achei que já estava, ou seja, eu já trabalhava há 1 ano e meio com a equipa principal e acabava sempre por jogar na equipa B. Muitas vezes ia convocado com a equipa principal, mas na altura era o 19º jogador e ficava sempre de fora. Como já estava há 1 ano e meio nessa situação, achava por bem não continuar nessa situação. Entretanto, apareceu o Sevilha, apareceram outras equipas também da Europa, com várias ofertas. O meu empresário na altura era o Carlos Gonçalves, da Pro Eleven, e houve algumas propostas bem concretas, tanto da Holanda, de outros países e também do Sevilha. E o Sevilha, como era aqui perto de casa, era um campeonato também espanhol, muito apetecível, e era mais ou menos nos mesmos termos, também trabalhar entre a equipa B e a equipa A. Pronto, achei que deveria dar esse salto para o outro lado. Foi só apenas por isso, mas adoro o Benfica e só tenho a agradecer ao clube. Hélio, e foi fácil esta mudança para a Espanha? Como é que foi a adaptação a uma realidade bastante distinta? Olha, tão perto, nunca pensei que fosse tão difícil a adaptação à Espanha. Realmente, na altura, agora até fala-se um bocadinho no caso do Vinícius Júnior, do racismo, e eu posso dizer concretamente que na altura, quando fui para lá, isto há 20 e tal anos atrás, que também sofri de racismo, não tanto eu, mas a minha esposa. Eu tinha acabado de casar na altura, a minha esposa é negra, é moçambicana, e nós acabamos por sofrer um bocadinho de racismo, o que, pronto, hoje em dia, passado tanto tempo, ainda continua a haver. Eu acho que é um bocadinho cultural e espero que isso mude rapidamente. Hélio, também já tivemos aqui alguns convidados que passaram por Espanha. Lá está, falou dessa situação do racismo mais com a sua esposa, de forma natural. Sentia também alguma desconfiança por parte dos espanhóis devido ao facto de ser português, por exemplo, Sim, eventualmente? sem dúvida. Eu lembro perfeitamente que eu estava na equipa B, era o único estrangeiro. Ou seja, era daqui do país ao lado, não é? Mas era o único estrangeiro, o resto era tudo portugueses. E eu lembro perfeitamente na equipa B, o treinador era o Manolo Jiménez, que acho que é um bom treinador, um bocadinho agressivo, mas é um bom treinador. Mas na altura, eu lembro ele estar na equipa B, eu a jogar bem, e muitas vezes ele tinha comentários que eram claramente contra os estrangeiros. Vinha sempre com bocas quando estava lá o diretor desportivo, que era o Monti na altura, tipo, vais buscar os estrangeiros, os brasileiros e os outros, quando tens aqui os miúdos de Espanha e não sei o quê, pronto. São coisas que nós miúdos sempre guardamos e fica na nossa cabeça, porque sentimos que somos tratados de maneira diferente. Hélio, tocou aí precisamente num aspecto que eu queria conversar consigo, falou sobre o Monchi.
diretor desportivo do Sevilha, na altura já o era. A minha pergunta vai no sentido de perceber se, recuando tantos anos, já dava para perceber algo de diferente ali nele, porque são muitos elogios. Sim, sim, não, Aliás, é fala-se fantástico. que ele até pode ir para o Aston Villa agora. Já se Acho que notava ali é, qualquer coisa diferente? sem dúvida, muito profissional e uma pessoa muito próxima dos jogadores. Eu sempre que tive algum problema ia sempre falar com ele e ele solucionava o problema na hora, fosse o que fosse. Por isso é uma pessoa excelente e na altura já tinha trazido jogadores fantásticos desde muito cedo. Lá lembro do Daniel Alves que também trouxe, o Adriano, mais de malta sul-americana, mas ele conseguiu sempre trazer muitos e bons jogadores para o Sevilha. Realmente é muito especial o Monchi. Gosto muito dele e acho que é um excelente profissional. O Hélio esteve no Sevilha em 2004, 2005, sendo que é na temporada seguinte, 2005, 2006, que o Sevilha conquista a primeira de 7 Ligas Europas, É taças verdade. UEFAs. Já dava para perceber que o clube poderia estar a ser construído para ter esta base de sucesso a nível europeu. Eu sei que é difícil imaginar algo tão frequente É, e tantas vitórias, não é? Mas já se via ali qualquer coisa. sim, já se via um excelente trabalho, mesmo o próprio o centro de treinos onde eles treinam lá em Sevilha já estava a ser com muitos campos, muita qualidade de treino, muitos bons treinadores, as camadas jovens já vinham a ter jogadores muito importantes, na altura estava lá o Sérgio Ramos, que tinha sido campeão com a Espanha, não sei se foi sub-19 ou não, mas quando voltou já nem foi para a equipa B, foi direto para a equipa A. Ou seja, tinham muitos e bons jogadores, mesmo naquele onde eu estava. Temos o Diego Capel, o Jesus Navas, pronto, são todos jogadores que fizeram uma boa caminhada e com grande sucesso. E via-se na altura o Sevilha já estava a crescer a passos largos, por isso é muito mérito de toda a gente que trabalhava lá, do próprio Montes e toda a direção que lá estava na altura e continua. Well, eu depois tenho aqui uma pergunta para si que não quero de maneira nenhuma estar a ser demasiado intrusivo, mas foi algo que na pesquisa da sua carreira reparei e acho que é um tema, não digo, não é todo interessante de se falar, Uhum. mas pelo menos penso que seja importante. Eu, se não estou em erro, o Hélio cruzou-se tanto com o António Puerta no Sevilha, como com o Bruno Baião no Benfica. São E dois não só, jogadores. e posso lhe dizer mais, infelizmente na minha carreira, não sei porquê, houve uma fase que eu até não que procurasse ajuda psicológica, mas aconselhei-me com os meus pais, principalmente com a minha esposa, que esteve sempre comigo, porque primeiro foi o Fer no Benfica, depois o Bruno Baião no Benfica também, depois foi o António Porta no Sevilha e entretanto no Chipre, no Apollon, foi um húngaro que era o Gábor. Os 4 faleceram quando eu estava na equipa. Portanto, quando aconteceu o último, que foi o Gábor, o húngaro, eu tive ali um pouco... Passei um bocado mal, porque aquilo afetou-me bastante. Já vinha a ser muito repetido durante alguns anos, né? Havia sempre um colega meu que falecia e aquilo causou-me ali um transtorno. Mas depois foi superado e graças a Deus depois fiquei bem também. Mas são situações complicadas, porque ao fim e ao cabo passamos diariamente com aquelas pessoas, né? Trabalhamos diariamente com aquelas pessoas, convivemos com elas em almoços, jantares, mesmo com as famílias, e do nada, quando nada está à espera, a pessoa acaba por falecer e é uma perca muito grande. Faz com que, de certa forma, também o Hélio tenha colocado as coisas um bocadinho em perspectiva, ou seja, o que é que se está a passar aqui? Acredito eu que não tenha sido fácil de todo, não é verdade? Não, assim, cada caso é um caso. Pronto, na altura do Fer, eu era ainda um miúdo, não estava pronto. O Fer não era uma pessoa que eu lidava diariamente, mas pronto, o Bruno Baião já era, o António Perta já não era tanto o caso também, mas e depois o Gábor também já era uma pessoa que eu lidava diariamente. Acabam por ser o Bruno Baião e o Gábor, se calhar, assim, mais íntimos a mim, à minha família, mas tantos outros eu também convivia com eles, não de uma forma todos os dias, mas muitas vezes estávamos juntos. E é como perder um amigo, como perder aquela pessoa que está ali sempre contigo, e é complicado, porque, ou seja, deixas de ver, mas estás com a família, estás com as famílias, estás com os filhos da pessoa, e tu não sabes o que vais fazer, aquilo causa-te ali um... E como já não era a primeira vez, a mim pessoalmente custou muito mesmo. E acabas por dar valor a outras coisas em que o futebol já não está em primeiro lugar, não é? A verdade é que depois com o tempo as pessoas acabam por, com o dia a dia, acabam por esquecer o que vai um bocadinho para trás e acabam por cometer os mesmos erros e a voltar aos mesmos vícios e tal. Mas durante um certo período a cabeça anda ali um bocadinho diferente. Acredito que sim. Hélio, dando aqui um bocadinho de sequência à sua carreira, vai depois para o Chipre, primeiro para o Apollon durante uma época e depois durante 7 representa o Apoel.
pergunto, já se sente ou sentia-se naquela altura cipriota, se é que podemos dizer assim? Sim, quer dizer, eu fui na altura até fui convidado para jogar pela seleção do Chipre, ainda fiz o passaporte cipriota para jogar, mas depois a UEFA não me deu permissão. Na altura, até acho que foi na altura que o Fernando, que jogava no Porto, também queria jogar pela seleção de Portugal, mas na altura nós já, quando fôssemos jogar por Portugal, já tinha que ter o passaporte cipriota, ou seja, já tinha que ter os 2 passaportes quando fosse internacional. E eu, como não tinha, na altura acabei por não ser internacional pelo Chipre, mas já tinha lá casa, o meu meu primeiro filho nasceu no Chipre, é cipriota, tinha casa, carro, tinha a vida toda já lá formada. Portanto, Não, foi fantástico. ia perguntar, falámos aqui da sua passagem pelo Sevilha B, depois lá está, a sua primeira experiência numa primeira liga, de forma efetiva, é no Apollon e, curiosamente, sagra-se campeão logo nesse primeiro ano. Quão Sim. importante foi para si essa época na perspectiva de maturação enquanto jogador? Para mim foi fenomenal, foi espetacular. Eu lembro na altura, nós quando chegamos ao Chipre, éramos apenas 7 portugueses. Era eu, o Filipe Duarte e o João Paiva no Apollon, o Ricardo Fernandes e o Kennedy no Apoel, e era o Zé Nando e o Pedro Moita no AEK de Lárnaca. E eu, quando cheguei, eu vinha um pouco assim com a cabeça meio maluca de Sevilha, porque não jogava muito, tive muitos atritos lá também com o Manolo Jiménez. E então quando cheguei no Apollon, vinha um pouco na gíria, como se diz, não sei se posso dizer isto, mas vinha um pouco a cagar para tudo. Que era jogar a bola e que não quer saber quem aparece à minha frente. E foi um pouco o que aconteceu no Apollon. Eu não queria saber quem eram os jogadores que estavam lá, não queria saber do estádio se tinha adeptos, se não tinha adeptos, queria desfrutar. E realmente fiz uma época fantástica, adorei ter estado no Apollon nesse ano. Na altura era para renovar, só que eu tinha ainda contrato com o Sevilha. Pronto, não chegaram a acordo entre Sevilha e o Apollon e acabei por ir para o Apoel por empréstimo no ano a seguir. E essa mudança foi fácil. Sabemos que os adeptos no Chipre podem ser um pouco fervorosos, não é verdade? Não, foi O muito difícil. Apollon e o Foi Apoel muito têm alguma complicado. rivalidade. Sim, sim, Como é que sim, foi foi esse muito processo? complicado. Porque eu tinha muito boa relação no Apollon, os adeptos gostavam muito de mim, e na altura, quando surgiu a notícia, eu lembro de houve vários adeptos que queimaram a minha camisola. Logo no primeiro jogo do ano, foi a supertaça entre o Apollon e o Apoel, e entretanto meteram umas tarjas no estádio com a dizer muitas coisas à minha esposa também, à minha família. Foi um pouco agressivo, Eu lembro na altura, eu gostava muito de Limassol e gostava de ir passear a Limassol, porque tinha lá deixado amigos, e houve um tempo que tive de deixar de ir porque recebi ameaças também de morte e mensagens, e foi difícil. Mas depois com o tempo as coisas acabaram por andar e correu tudo bem. Hélio, ainda assim, do ponto de vista mais social, como é que foi a adaptação ao país? Já tivemos aqui também alguns convidados que jogaram no Chipre, falam muito bem do clima. Gostou dessa vertente mais social do país? Adorei mesmo. Eu digo sempre que o Chipre é como o Algarve, mas temos os clubes todos grandes no Algarve. É viver no Algarve, mas com o Benfica, com o Sporting, com esses clubes todos grandes no mesmo sítio. Tens praias maravilhosas, o tempo é fantástico, a comida é fenomenal, é muito parecida a Portugal, é Mediterrâneo. Socialmente as pessoas são muito abertas, estão sempre a convidar para ires à casa delas, para comer, para conviver. É um sítio maravilhoso. Eu gostei muito do Chipre. Hélio, já falou que quando chegou eram apenas 7 portugueses em todo o campeonato cipriota, mas a verdade é que com o passar do tempo, principalmente no Apoel, foi-se formando ali um grupo grande de jogadores portugueses. Sim. Aliás, eu lembro que chegou uma altura que se comentava de forma bastante efetiva. Havia o Hélio, o Nuno Moraes, o Helder Souza. Aliás, o Helder Souza, eu sou da Trofa, foi dos melhores jogadores que vi a pisar o relvado trofense. Um Um abraço para jogador ele. absolutamente incrível. Mas vocês próprios falavam sobre isso, sobre o peso e a não digo responsabilidade, mas o peso que tinham enquanto portugueses naquele campeonato e o facto de se falar disso? Eu pessoalmente nunca senti esse peso, ser português ou ter que fazer algo diferente. Sinceramente, eu desde que cheguei adaptei muito bem, mesmo as pessoas que estavam lá, o Ricardo Fernandes também, o Filipe Duarte, o João Paiva. Por isso nunca senti na altura, numa das grandes equipas do Apoel, que fomos à Liga dos Campeões, tínhamos o Paulo Jorge, vários brasileiros que jogaram em Portugal também, o Manduca, o Marcinho, tínhamos o Elton, não jogou em Portugal, mas a equipa era uma mistura de brasileiros e portugueses, e depois entrava ali 2 ou 3 cipriotas. Mas a base realmente era Portugal e Brasil. Mas a verdade é que era um grupo fantástico, estávamos todos muito bem, portugueses, brasileiros, cipriotas, espanhóis, o que tivesse lá, foi realmente um grupo fantástico. No Apoel foi
aqueles 7 anos foram fenomenais. E tinha muitas abordagens de, por exemplo, portugueses que queriam ir para o Chipre, tentavam aconselhar-se consigo, eventualmente? Sim, alguns amigos assim que já me conheciam sempre me perguntavam, mas muitas das vezes eram os próprios treinadores cipriotas e as pessoas do Chipre é que me ligavam a perguntar sobre este jogador ou aquele jogador de Portugal, a ver se eu conhecia e para dar algumas referências. Exatamente, exatamente. Hélia, a verdade é que depois do Chipre muda-se para um país totalmente diferente, acho que podemos caracterizar assim, isto na medida em que vai para a Polónia, até nesta perspectiva do clima é muito diferente. O que é que o leva a tomar uma decisão, lá está, de ir para um país tão distinto? O que mudou aqui foi porque eu estava num momento da minha carreira em que já tinha ganho tudo no Chipre. Já tinha sido campeão várias vezes, taças, supertaças, já tinha sido o melhor jogador do campeonato, melhor médio, e chegou um ponto da minha carreira, ou eu renovava com o Apoel porque eles queriam que eu renovasse e acabaria por terminar a carreira no Apoel, ou ia experimentar outra coisa. E na altura eu até já tinha negociado com o Apoel o contrato, e depois quando voltei das férias para o Chipre, o contrato já não era o mesmo, foi uma coisa que me desagradou, e entretanto, como já tinha algumas ofertas de Israel, da Polónia e tudo mais, apareceu esta da Polónia, que foi bastante vantajosa para mim, e eu decidi ir para o Legia da Polónia. A realidade é que apanhei um campeonato também na Polónia muito forte fisicamente, que é totalmente o oposto do Chipre. Em termos de clima também totalmente o oposto, e tive ali dois mesinhos que me custou bastante a adaptar à Polónia. Pois, porque isto também é uma questão que já tenho falado com alguns convidados. O futebol não é tão simples como chegar a um sítio e jogar, não é? Há muitas questões à volta, familiares, esta questão do clima que também Sim, tem peso, não é? Porque passa de sim, um sim. país onde faziam, sei lá, 30 e tal graus, 40 graus, para um país de temperaturas negativas e o jogador precisa de tempo para se adaptar a Exatamente, isto. exatamente. E não só, eu também cheguei numa fase em que a minha esposa estava grávida da minha segunda filha. Ela nasceu com um problema teve atrofia do esófago, teve que ser operada logo no dia em que nasceu, e ela nasceu em setembro, eu cheguei praticamente em junho, e foi 2 meses, 2 meses complicados, porque a minha mulher estava no hospital, porque tinha acabado de dar à luz, a minha filha noutro hospital que estava internada, e eu andava ali um pouco perdido. Por isso a minha adaptação não foi nada fácil à Polónia. Depois, passado aí uns 3, 4 meses, pronto, eu tive muita ajuda do clube também, e as coisas acabaram por correr bem. E lá está, voltamos aqui um bocadinho à parte mais social da experiência do país, a parte mais cultural. Se calhar dos países onde tinha estado até aqui, o mais diferente de Portugal, acredito eu. Mas desse ponto de vista também gostou da Polónia? Não, socialmente posso dizer que não gostei da Polónia. As pessoas são muito frias, talvez pelo clima, mas são muito fechadas. Mesmo a viver em Varsóvia, que pronto que é a capital e tem muita gente de outros países, para mim foi complicado porque era 3, 4 da tarde, já estava de noite. Para a minha esposa que tinha acabado de dar à luz, com filhos pequenos, era complicado nós também podermos sair e desfrutar um pouco os amigos. Portanto, foi complicado. A Polónia, no ponto de vista social, foi difícil para mim. Eli, e tem aqui alguma história mais curiosa, mais engraçada, eventualmente, sobre estes tempos na Polónia? Também, mais uma vez, temos aqui adeptos bastante fervorosos. Houve alguma história com os adeptos do Legia, eventualmente? Graças a Deus, eu na Polónia, como fui campeão e ganhei a taça, foram os momentos bons foram melhores do que os maus, mas tive um episódio que foi num jogo quando nós fomos ao Chipre jogar para a Liga Europa. Por acaso até foi contra o Apollon, foi a Apollon Legia de Varsóvia, e eu estava no hotel, pronto, como estava no Chipre, estava lá com alguns colegas meus que tinha jogado, e os adeptos do Legia de Varsóvia estavam lá no hotel, na recepção do hotel. Pronto, eu quando acabei de conversar com os meus colegas, já era um bocadinho tarde, e esses fãs do Legia chamaram-me assim ao pé deles. Estamos a falar de fãs que têm 2 metros, grandes para caraças, cheio de músculos. Eu sentei-me ali no meio deles um bocado assim com receio, né? Pronto, eles começaram logo a falar: olha, meu amigo, vais dizer aos teus colegas, quando acabar o jogo, vocês vão todos, com treinadores, tudo, toda a gente vai ter que nos agradecer
quando acabar o jogo, vão lá bater palmas à gente, porque eu quando vou a Cracóvia, quando venho ao Chipre, eu ando à porrada por causa de ti, eu vou preso por causa de ti, por isso, quando acabar o jogo, tenho que nos vir agradecer. Epá, eu pus o meu rabinho entre as pernas, subi lá para cima para o quarto da malta e fui logo ao malta amanhã, não há hipótese, perdendo ou ganhando, toda a gente bater palmas aos adeptos. Pá. Quase que apanharam mais vocês os adeptos no fim do que os adeptos a vocês durante o jogo, não é? É impressionante, impressionante. Eles têm muito poder mesmo, são fãs, pá, que dão tudo pelo clube, fazem tudo pelo clube, mas gostam desse reconhecimento. E também confesso que se tu deres tudo em campo, se eles veem que tu estás a dar tudo o que tens para dar dentro do campo, não há problema nenhum. Hélio, sei que depois uma experiência no Qatar, na altura já estava perto dos 30 anos, penso que já estava mesmo a bater nessa faixa. Eu já etária. estava, se não me engano, já ia para os 32. Ok, certo, exatamente, porque sai do Chipre com 29, não é? Sim. Exatamente. Esta vertente financeira também teve um peso importante nesta sua decisão? Sim, sem dúvida. Fundamentalmente foi a parte financeira, não posso estar a mentir. Foi um contrato que nunca na Europa, na minha condição, eu ia ter e realmente foi o ponto principal foi a parte financeira. Depois de ter lá chegado, realmente adorei ter vivido no Qatar. Sim, e até lá está, falando com alguém que teve a experiência de jogar no Médio Oriente, vê como natural esta debandada de estrelas europeias que assistimos atualmente para estes países. Eu sei que é uma realidade distinta daquela que se fala de há 10 anos atrás, mas vê como natural este processo. Olha, eu vejo como natural, porque realmente, eu não sei, nunca fui à Arábia Saudita, mas fui ao Dubai, fui ali ao Qatar, que é tudo perto, e acredito que seja muito similar. E realmente é fantástico. Eu adorei viver no Qatar, eles têm condições fenomenais, estádios fantásticos. A precisão é depois da qualidade dos jogadores, principalmente dos estrangeiros, para poder dar qualidade ao campeonato e para meter outro estímulo. Na Arábia Saudita nós já vimos que os estádios são completamente cheios. Antes do Ronaldo ir, os estádios também já tinham muita gente e agora então é fenomenal. Por isso é com naturalidade que os jogadores acabam por ir para lá. E se eles mudarem uma outra lei lá que possam ter um pouco mais de estrangeiros, aquilo tem tudo para dar certo, porque realmente é um sítio fantástico. Eu gostei muito do Médio Oriente. E esta vertente do luxo sente-se muito no dia a dia, enquanto. Sim, sem dúvida. Sim, sente-se muito mesmo. No Qatar, então, é incrível. Na zona onde eu vivia, que eu vivia nos Zig Zag Towers, aquilo são duas torres gigantes que é dentro de um shopping. É só descer, temos um shopping lá. Depois temos o The Pearl, que é uma marina gigante, e aquilo ali onde eu vivia era só carros de luxo. Ferraris, Lamborghinis, era só luxo, pronto. Incrível, eu gostei muito do Qatar mesmo. E do ponto de vista desportivo, como é que descreve a realidade que encontrou o Hélio? Na altura, pronto, já foi há uns aninhos atrás, não sei como é que é agora, mas na altura era muito amador. Eu lembro que no princípio, nos primeiros meses, todos os dias apareciam lá jogadores novos para treinar. O próprio treinador já dizia: olha, quem esteve cá ontem, passe para este lado. Quem é novo, vá para o outro. Isto é uma coisa que numa liga, numa equipa profissional é impossível, não é? E depois ele dizia: então, mas tu vens de onde? Não, eu sou amigo do diretor não sei das quantas, e o meu pai conhece o polícia, mandou-me aqui treinar e tal. Pronto, eram coisas que no futebol profissional isto não acontece, não é? Isso é como se estivéssemos aí na rua com os amigos: olha, hoje vou trazer este amigo para treinar. Pronto, isso é impensável. Acredito que hoje em dia isso já não aconteça, não é? Passado 10 anos, não me acredito que seja possível agora. Sim, seria muito mau sinal se as coisas ainda estivessem dessa forma. Exato. Hélio, se eu não estou em erro, depois entre a sua estadia no Qatar e a ida para a Noruega, esteve ali cerca de meio ano sem jogar. Penso que não estou a cometer nenhum erro. Não, isso foi o que aconteceu. O que aconteceu na altura, nós em janeiro lá no Qatar já tínhamos descido de divisão, ou seja, já estávamos condenados. E na altura houve uma oferta, pronto, em reunião com a equipa do Qatar, decidimos que não havia necessidade de continuar, apesar de eu querer ainda continuar lá, mas eu tive a oferta depois para ir para o Anorthosis. As coisas com a Anorthosis do Chipre demoraram ali um bocado de tempo e eu, quando assinei o contrato, já tinha passado da meia-noite no último dia das inscrições. Certo. Pronto, foi aquela situação que não aceitaram o meu contrato, ou seja, eu não quis depois também ficar no Chipre só a treinar, decidi rescindir tudo e vir para Portugal. Pronto, e entretanto depois não arranjei nada e fiquei esses 6 meses sem competir.
Ok, lá está. Eu vi esse interregno temporal e achei que seria interessante perguntar-lhe o que é que se tinha passado. E É. pergunto-lhe também como é que surge depois a Noruega, também mais um país exótico, pelo menos a nível futebolístico, não é verdade? Sim, o que aconteceu depois dessa altura foi que eu entrei numa fase, é aquela coisa, tu estás habituado a contratos muito altos. Depois, na altura, quando eu cheguei em Portugal, houve ofertas do Moreirense, do Boa Vista, só que eram contratos, na altura, considerados baixos para aquilo que eu estava habituado. E então tu vais sempre, não quero isso, não quero isso, não quero isso, e acabas por chegar a uma altura, depois já no final do verão, em que não querias aquilo, mas agora não tens nada. Pronto, e na altura o tempo foi passando, eu também não queria já terminar a carreira, porque ainda queria jogar mais um pouco, e apareceu-me esse convite lá da Noruega, através do Bernardo Vasconcelos, que é um grande amigo meu, que agora é empresário. Pronto, para ir para essa equipa, lá nessa equipa do Conquevinha, estava lá o treinador português, que era o Luís Pimenta e o Gonçalo Pereira. Fui muito bem recebido, cheguei lá, também adorei ter estado na Noruega, pessoas impecáveis, 5 estrelas, fazem muito frio e tem muitos sintéticos. Tirando isso, está bom. E até nessa questão dos sintéticos, como é que foi a adaptação depois de uma carreira inteira a jogar em relevados naturais? Ao princípio foi um pouco agridoce, porque eu tinha muita vontade de voltar a jogar, por isso estar no campo com uma bola e com colegas foi fantástico, mas as condições depois de estar a jogar em sintéticos, em campos mais pequenos, estádios mais pequenos, não foi muito agradável, foi uma coisa que eu fui-me habituando, pronto, e como eu queria continuar a jogar, continuei assim, mas gostou-me porque acabei por ter várias recaídas e várias lesões. Eu jogava um mês e meio, sentia uma picadazinha, porque eram campos diferentes, eu não estava habituado, o meu corpo também demorou muito a habituar-se, fazia muito frio, provavelmente eu também não aquecia bem, e acabei por ter muitas lesões a partir daí dessa fase. Hélio, e a verdade é que lá está, também já tivemos aqui alguns convidados que passaram por países nórdicos, o Beto, o Tiago Targino, e elogiaram muito a mentalidade dos nórdicos. Eu sei que lá está, que não podemos generalizar, como em tudo Uhum. na vida, mas também sentiu isso, sentiu que eram pessoas com uma mentalidade interessante para viver em Sim. sociedade. E eu acredito que é por isso que agora estão a chegar talentos fantásticos da Noruega. Temos o Alan, Odegaard, temos vários miúdos noruegueses que estão agora a despontar, porque realmente, desde a altura que eu estive lá, eles já estavam a trabalhar a 100%. Os miúdos muito focados, até na formação, já faziam trabalho de ginásio, tecnologia de ponta também, a fisioterapia. Ou seja, desde essa altura já estavam-se a preparar para o que aí vem. E eu acredito que mais jogadores noruegueses vão despontar por aí afora. Well, a verdade é que com esta sua ida para a Noruega e depois também na Grécia, acabou por atuar na segunda divisão, algo que não tinha experienciado até então. Foi fácil lidar com esta situação. E o Hélio já disse que queria era jogar, que a sua preocupação nesse momento era jogar. Mas acredito eu que para um jogador que lá está, que já tinha passado por grandes palcos, não tenha sido uma trajetória fácil. Ao princípio não foi, mas lá como eu disse, eu preferi continuar a jogar, fosse onde fosse, do que ter parado a minha carreira. Eu queria desfrutar do futebol, sempre adorei jogar futebol, ainda hoje, às vezes jogo futsal ali com os meus amigos, porque realmente o gosto por estar com a bola nos pés e brincar com a bola, para mim foi mais importante do que estar a jogar na segunda divisão daqui ou na segunda divisão dali. Eu queria era jogar futebol, independentemente de ser na segunda divisão da Noruega ou na segunda divisão do Chipre, desculpa, da Grécia. Para a Grécia, para mim, eu acho que foi um erro de casting, porque na altura, eu em janeiro, eu quando saí da Noruega em novembro, em janeiro fui para a Turquia, estive numa equipa que é o Mersin, da segunda Liga Turca, já estava lá com mais 5 colegas meus, já tínhamos assinado contrato, recebi o prémio de assinatura de tudo, estava tudo ok, e chegou no final do mês de janeiro e eles disseram que não era possível se nós sermos inscritos, porque o clube tinha muitas dívidas. Ou seja, e o que é que aconteceu aqui? Era o final do mês de janeiro e dia 1 de fevereiro acabavam as inscrições. E lá outra vez eu pensei, se eu não assinar agora nada, vou ficar outra vez 6 meses sem jogar. E aí de certeza que vou acabar a carreira, né? Aí é que não há a mesma hipótese. E então o que apareceu à pressa foi o Tricala da Grécia e eu acabei por ir de olhos fechados. O que foi um erro, porque realmente a Grécia, na Tricala, só tenho coisas mais a dizer, a todos os níveis. Não gostei da parte social, não gostei do clube, muito mais condições de trabalho e realmente não gostei. Se pudesse voltar atrás, era a única coisa que mudava na minha carreira.
Mas o que é que aconteceu para descrever de forma tão negativa esta experiência, Hélio? Foi tudo, a parte social, o sítio onde é o clube é um sítio muito pequeno, com muita gente, muita confusão, o clube com muitas poucas condições de trabalho, o estádio está muito velhinho, o relvado é muito mau. Muitas vezes nós treinávamos num campo que estava cheio de buracos, que os balneários eram aqueles estábulos dos animais, que via-se claramente que tinha galinhas e vacas que estavam lá, que agora não está lá nenhum animal, mas não era um balneário normal. Então isso tudo custou muito. Depois na parte social não conseguia arranjar casa para levar a minha família, estive lá praticamente 1 mês e meio sozinho. Então foi tudo desagradável, para ser sincero. Hélio, tocou aí num aspecto interessante. Durante estes anos todos, a sua esposa e os seus filhos acompanharam-no sempre? Sim, acompanharam sempre, tiveram sempre onde eu tive. Apenas na Polónia eles acabaram por vir um bocadinho mais cedo, uns meses, para aí 3 meses mais cedo para Portugal, mas eu vinha sempre uma vez por mês. E na Noruega, da primeira vez que eu estive lá 3 a 4 meses, eles também não foram dessa primeira vez, mas eu vinha sempre a casa também 2 vezes por mês. Lá está, se calhar, por um lado, pode não ser o cenário ideal para um filho crescer, não é? Eram crianças pequenas, mas por outro lado, também acredito eu que lhes deu muitas coisas novas a nível de diversidade cultural, sendo que foi importante essa fase para eles em termos de crescimento. Sim, mais para o meu primeiro filho, que a minha filha era muito pequenina, não tinha noção nenhuma das coisas, mas o meu filho, ele, nos primeiros 5 anos de vida ou 6, nunca viveu em Portugal, viveu sempre no estrangeiro. Ele só falava inglês. Eu, na altura, tinha uma empregada também filipina que estava sempre connosco 24 horas, vivia connosco e também só falava inglês. E os meus filhos, quando chegaram a Portugal, não falavam nada, só falavam português comigo. Então, para eles terem ido para a escola portuguesa aqui foi complicado, porque eles não sabiam falar quase nada. O meu filho viveu no Catar, no Chipre, na Polónia, esteve na Noruega também, esteve na Índia. Então foram experiências, principalmente para ele conseguiu ver culturas totalmente diferentes e acho que agora está bem que ainda é pequenino, mas tem umas coisas básicas do que é viver num sítio e viver noutro, em termos mesmo de pobreza, de condições de vida, ele tem uma certa sensibilidade a isso. Sim, e acaba por ser algo que a carreira de futebolista permite, não é? Ou seja, ter este contacto com diferentes realidades. Sem dúvida, sem dúvida. Hélio, gostava só de lhe perguntar se há assim alguma história, volto a insistir um bocadinho nesta tecla mais curiosa, mais engraçada dos tempos da Grécia. Tocou aí neste aspecto do balneário, que era quase um estábulo, mas tem assim mais alguma história, eventualmente? Tenho uma história, foi logo no primeiro jogo que nós fomos de Tricala para jogar em Creta, se não me engano, e tivemos que ir de autocarro de Tricala para Atenas, depois fomos de barco para Creta. Entretanto, foi esse primeiro jogo, fui eu e mais 2 colegas, nós não jogamos esse jogo, não estávamos inscritos, quando a equipa acabou por perder. Quando nós voltamos no navio, estava o presidente, ele tinha sempre 2. Então o presidente chamou a equipa toda lá numa zona do navio, né? Mandou tirar as pessoas que estavam lá, mandou as pessoas todas para fora do sítio, reuniu-nos todos ali numas cadeiras. Entretanto, com os 2 seguranças do lado dele, ele saca de uma arma, mete em cima da mesa e só diz ao nosso capitão: meus amigos, é o seguinte, tem 3 opções. Vão chegar a Atenas e vai estar lá os adeptos para vos bater. A segunda opção é vocês não receberem mais salário até ao final do ano. E a terceira, digam vocês o que querem fazer. Eu quando vi aquilo, eu assustei-me, né? O nosso capitão, como já conhecia a situação e tal, ele disse: não, presidente, deixa-me só falar aqui com os meus colegas e tal, né? Reuniu connosco, ele disse: malta, nós temos jogo quarta-feira, vamos ter que ganhar ao sim, porque se não ganharmos, estamos lixados, mano. E a gente, eu disse: vamos dar a vida, né? Tem que ser e tal. Ele chegou ao pé do presidente: não se preocupe, quarta-feira vamos ganhar ao sim, de certeza absoluta, vai tudo correr bem, tenha calma. Ele já se conheciam há uns anos, pronto. E lá o capitão conseguiu que ele acalmasse e tal. Mas eu apanhei um medo tão grande. Nós chegamos cá, graças a Deus ganhamos esse jogo. Depois o presidente teve um problema no coração, foi internado e eu aproveitei e disse aos meus amigos, tenho um problema familiar muito grave, tenho que me ir embora, vamos rescindir o contrato, que eu tenho mesmo que ir embora. Não precisam de pagar nada, não quero nada, só me quero ir embora. E eu fui-me embora. Não, imagino o susto que deve ter apanhado, não é? Só o primeiro jogo era assim, Eu nem só estive lá um imagino. mês e meio, porque esse jogo não joguei, a seguir esse jogo já tinha jogado um ou outro jogo, acabei-me por lesionar nessa altura também, fiquei 2 semanas parado e quando ia voltar foi quando aconteceu isso ao presidente e eu aproveitei logo para me ir embora. Imagino o susto.
Passou Não é? depois também novamente pela Noruega, como já falámos, e o último país em que joga no estrangeiro é a Índia, um destino onde na altura estavam também bastantes estrelas, digamos assim. Como é que foi esta experiência num país tão diferente? Ir para a Índia foi simplesmente por curiosidade, era mais só para viajar. Eu já ia acabar a carreira também e foi só por uma questão de curiosidade em conhecer outros países. Na altura, eu quando saí quando fui já na segunda vez para a Noruega, já fui mais numa de ajudar o clube. O clube estava para descer de divisão, e então o diretor dava-se bem comigo, ele pediu-me, por favor, vem cá só para ajudar um bocadinho e tal, e eu acabei por ir numa de ajudar. E depois a minha fase já era de acabar ou de ir conhecer outros países, já nem era tanto para jogar. A verdade é que a Índia, para um jogador de futebol que está em fase de final de carreira, é bom, é bom. Vives num hotel, tens todas as condições, todas as mordomias, os estádios também são porreirinhos. Agora, para a família não é tão bom. Socialmente a Índia é um país muito complicado, com muita poluição, há coisas que a gente vê na rua que são impensáveis em Portugal. Por isso, aconselho a quem for para a Índia que vá sozinho e deixe a família cá. E com a mente aberta, não é? Porque eu lembro de falar Muito, precisamente com o José Gonçalves, ele a dizer que as viagens de autocarro eram sim, extremamente difíceis, sempre animais a aparecer na rua, acho que era sim. uma realidade bastante diferente, não é? Muito, muito diferente. Olha, estive lá com o Zé e realmente as experiências nossas, a gente se lesionasse, nós tratávamos sozinhos. Não havia cá médicos nem fisioterapeutas, era, olha, vamos esperar aqui 2 ou 3 dias para ver se dói e depois vamos começando devagarinho para ver se dá. Epá, são coisas impensáveis. Ainda assim, como é que foi, lá está, estar no campeonato nesta altura em que bastantes jogadores de renome, mais em fim de contrato, estavam também lá, sentiam essa aura, esse ambiente diferente, vá? Sim, era um ambiente muito amador e mais turístico, era uma coisa mais de festa do que propriamente ser profissional. Eu lembro na altura, ainda apanhei o João Deus ao princípio, que ele queria ser muito profissional e acho que é por isso também que acabou por sair, porque era profissional demais. Depois veio o Avram Grant, o israelita que esteve no Chelsea, e realmente ele só queria brincar. Brincava muito com os indianos, era mais numa de pai, de conselheiro, não era tão treinador. E por isso é que ele também, pronto, as pessoas gostavam dele por causa disso. Tu tens que ir com uma mente muito aberta e se perderes não levar muito a peito, não estares tão sério. Tenta realmente desfrutar do futebol, desfrutar com os teus colegas e dar o teu melhor durante o jogo, mas depois leva como se fosse uma festa. Hélio, já terminamos aqui a viagem pela sua carreira. Eu gostava só de tentar perceber, o Hélio já iniciou a sua carreira como treinador. Uhum. Sente que todas estas experiências que teve enquanto jogador, de conhecer muitas realidades, escolas diferentes, o ajudaram e o ajudam agora neste momento em que é treinador? Sim, sem dúvida. Principalmente no sentido de perceber em que contexto é que eu estou. Eu não posso querer ser um treinador de Primeira Liga a treinar uma equipa do Distrital. Eu tenho que perceber o contexto em que estás inserido. Se estás numa equipa em que eu estive na equipa B do Loutano quando iniciei e muitos dos miúdos não vinham treinar. Então eu não posso estar a ter uma postura de treinador profissional estando no Distrital, né? Então isso ajudou muito a perceber o contexto do clube, contexto da cidade, contexto dos jogadores que tenho. Isso foi importante. Sim, e até lá está, aprender, por exemplo, um plantel, se calhar nos contextos em que o Hélio esteve até este momento, não se verificou tanto isso, mas o plantel é composto por jogadores de diferentes nacionalidades, diferentes sítios, Sem dúvida, sem dúvida. e o facto de, enquanto jogador, ter tido esta experiência, acredito que seja mais fácil para, enquanto treinador, perceber os jogadores de diferentes sítios, não é? Sim, sim, sem dúvida. Concordo, é exatamente. Hélio, só mesmo para terminar, nós temos aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas. Basicamente, eu tenho aqui uma série de perguntas sobre os clubes e os países em que esteve no estrangeiro e peço-lhe que responda quase a primeira coisa que lhe vem à cabeça, pode ser? Ok, ok. Ótimo, ótimo. Hélio, então, dos países em que esteve no estrangeiro a jogar, qual foi aquele em que mais gostou de viver, de forma geral? No Qatar, O país com a melhor gastronomia. Chipre, O clube com o melhor estádio em termos de infraestruturas. o Legia de Varsóvia, O clube com os melhores adeptos. o Apoel, O melhor jogador com quem partilhou balneário. assim rápido, rápido. O Ailton Almeida,
o melhor adversário que enfrentou, isto é, o Hélio jogava ali na frente de ataque, médio ofensivo, extremo. Havia assim algum defesa por quem era muito difícil passar, eventualmente? Travou assim algum duelo? Um defesa que era muito difícil passar era o meu cunhado, Dossa Júnior, que jogava no Baía Limassol. Mas para mim, que eu desfrutei muito de jogar contra foi o Ronaldinho Gaúcho, quando era muito miúdo e estava no Benfica e jogou contra o Paris Saint-Germain. Ele era realmente um fenómeno mesmo. Acredito que sim. O melhor treinador que teve nestas experiências no estrangeiro? Ivan Ivanovic. Pergunto-lhe se houve algum país em que gostava de ter jogado e não teve a oportunidade de o fazer. Austrália. E só mesmo para terminar, pergunto-lhe se há algum jogo destas experiências no estrangeiro que não esquece, ou seja, um jogo especial, digamos assim. Estrela Vermelha, Apoel. E eu imagino que tenha sido um ambiente incrível, não? Não, foi fantástico. Empatamos 3-3 e eu tive nos 3 golos. Dei 2 assistências e marquei um golo. Acabamos por passar à próxima fase da Liga Europa. Hélio, só lhe posso agradecer por este bocadinho que tirou para conversar comigo. A quem nos ouve e a quem nos vê, já sabem, podem nos acompanhar em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Hélio, foi mesmo um gosto, só lhe posso agradecer e desejar-lhe tudo bom nesta nova fase de treinador. Muito obrigado, prazer é meu, Diogo. E a quem nos acompanha, viajem connosco.